O córtex pré-frontal, ele tem uma importância fundamental dentro dessa condição. Ou seja, é importante para a regulação das emoções e o comportamento social. Ele está envolvido na tomada de decisões, no controle de impulsos e compreensão das emoções dos outros. Olha como isso funciona. Veja bem, o córtex pré-frontal, ele está envolvido na sua tomada de decisão. Então, você tem ali uma condição. Qual é essa condição? Você está numa loja para fazer uma compra. Aí a pessoa diz assim, olha, eu vou vender para você esse eletrodoméstico. Ele custa R$2.000. Mas, se o senhor for até a outra rua, o senhor vai encontrar ele por R$1.990. Aí você fala assim, eu tenho que tomar uma decisão agora. O que eu vou levar em conta para tomar essa decisão agora? Bom, um é 1.990, o outro é 2.000. Então, será que por causa de R$10 eu vou sair daqui e vou lá do outro lado para poder fazer essa compra? E se eu chegar lá e não tiver? Tudo isso que faz com que você pense nessa tomada de decisão, no impulso que você tem para fazer isso, é marcado no seu córtex pré-frontal. Porque você precisa imaginar as várias variantes, ou seja, vai ter várias possibilidades que vai aparecer para você, para que você comece a medir a condição para ver se você quer ou se você não quer fazer aquilo. Você tem uma capacidade de raciocínio, você tem uma capacidade para escolher. E existem pessoas que não conseguem fazer escolhas. Se elas tiverem que fazer escolhas, elas desistem de fazer alguma coisa. Existem alguns restaurantes, nos shoppings, nos lugares assim, que você precisa fazer uma escolha. Então, você escolhe uma massa e você tem que escolher 10 complementos. E a pessoa fica para você, o próximo, põe macarrão, põe tomate, põe cenoura, põe não sei o quê. A pessoa surta, por quê? Porque ela não tem ela não consegue fazer escolhas, tem muita coisa, ela não consegue, ela prefere que alguém escolha para ela. Por quê? Porque ela tem uma problemática de ansiedade vinculada ao medo de escolher errado e depois se arrepender. Então é muito melhor que alguém escolha para ela, porque aí ela pode colocar essa responsabilidade em cima da pessoa que fez a escolha para ela. Também dentro do córtex pré-frontal está envolvido os impulsos vinculados à compreensão das emoções dos outros. Por exemplo, uma pessoa que tem autismo, ela não consegue compreender determinados tipos de emoções quando elas são de mentira, por exemplo. Se uma pessoa falar assim, nossa, eu tô muito triste, ela vai entender que você tá muito triste. Se a pessoa falar assim, nossa, eu tô com a corda no pescoço, ela não vai conseguir compreender uma metáfora, ela vai entender a palavra exatamente como ela foi dita. E existem pessoas que realmente também, ainda que não tenham autismo, elas também têm uma incapacidade de compreender as coisas que não são faladas de forma literal, assim, o que for dito, elas vão entender exatamente na letra da lei, na letra da palavra, na letra da vida. Elas não vão ter essa capacidade de usar analogia, metáfora, acho que quis dizer. Não, para ela o que você disse, e isso também está envolvido no nosso córtex pré-frontal, que marca e demarca as nossas emoções, as nossas tomadas de decisões vinculadas às emoções dos outros, ou seja, na minha tomada de decisão e na forma com que eu compreendo a emoção que o outro mostra para mim. Uma outra situação é o hipotálamo. O hipotálamo, ele joga um papel crucial nessa regulação da nossa vida. Por quê? Principalmente nessa regulação das emoções. Porque elas são ligadas à sobrevivência. E quais são as emoções que são ligadas a essa sobrevivência? A nossa fome, a nossa sede, a resposta ao estresse, a resposta à raiva. Tudo isso está vinculado ao hipotálamo. O que é uma sobrevivência? Por exemplo, uma pessoa que está com muita sede ou com muita fome, ela vai se desesperar e ela vai ter emoções. E essas emoções não são as emoções assim de tristeza, alegria, raiva, não. Ela é uma expressão novamente de medo, amplificada porque ela tem medo de morrer.
Ou seja, ela tem medo do que vai acontecer com ela caso ela não se alimente rapidamente. É uma diferença aqui quando uma pessoa, por exemplo, tem uma determinada doença que ela precisa de um tal alimento e esse alimento não está ali. E aí ela sente que a pressão dela está caindo, que, enfim, ela está tendo um problema em virtude de não ter aquilo. Então, o hipotálamo, ele é acionado em virtude de uma emoção que diz respeito à sobrevivência, a o não morrer em virtude disso. O giro cingulado anterior, ele também é muito importante. Toda vez que a gente fala de giro cingulado anterior, a gente está falando da regulação emocional do desenvolvimento vinculado à dor física e social. O que é dor física e o que é dor social? São os aspectos de atenção direcionados às emoções. Né? É aquilo que você sente, é aquilo que você, de alguma forma, sente uma dor muito grande, vinculada a uma tristeza muito grande, que aconteceu com você no teu aspecto físico, ou às vezes de você se sentir rejeitado, traído, deixado de lado, menosprezado. Então, tudo isso é demarcado dentro do nosso giro cingulado anterior, que é o responsável por essas emoções de forma direta, vinculadas à nossa parte social e também à nossa parte física, relacionadas às nossas dores, ao processamento das nossas dores. A gente tem aqui também a ínsula. O que é ínsula? Ela tem um papel na nossa percepção. O que é percepção? A percepção das emoções, especialmente aquelas relacionadas às condições internas do nosso corpo. Ou seja, elas contribuem para as experiências como o nojo, como o amor, a empatia. Tudo isso está vinculado à ínsula. Por quê? Porque ela demonstra, ela nos ajuda a perceber os sentimentos que nós temos, que nos fazem bem e que nos dão uma certa repulsa. Então, quando você está apaixonado, quando você tem nojo de alguma coisa, quando você tem empatia, né, que é gostar do outro, olha que bonito. E a palavra empatia tem uma curiosidade. Patos, de patologia, normalmente as pessoas dizem que patologia é o estudo das doenças, mas patos significa amor. E patos significando amor, quando eu tenho empatia, eu tenho amor. Falta de empatia é falta de amor. E todas as doenças, em regra, elas são formadas por falta de amor, que a gente não sente dos outros para conosco, ou de nós mesmos para conosco. Por isso que todas as doenças, de uma forma geral, deveriam chamar doenças autoimunes, porque somos nós destruindo a nossa própria existência. Meu pensamento. O desenvolvimento e processamento das emoções são dinâmicos, muito dinâmicos, eles mudam o tempo inteiro e envolve uma rede complexa, mas muito complexa mesmo, das nossas regiões cerebrais. E aqui a gente falou do córtex pré-frontal, do hipotálamo, do giro cingulado anterior, da ínsula, e esses aqui, eles são alguns deles, a amígdala cerebral, esses são alguns deles, né, que denotam as nossas emoções de uma forma bastante clara para que a gente compreenda esse grande universo das nossas memórias. E enquanto essas emoções básicas, elas são observadas desde cedo na vida e parecem, né, ser substratos neurais claros, as emoções complexas, elas desenvolvem-se mais plenamente ao longo da nossa infância, né? Nesse longo da nossa infância, a gente é influenciado por fatores sociais, cognitivos, e a gente demonstra aqui também uma intrincada interligação entre o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento social dentro de nós, seres humanos. E isso tudo é tão importante a gente compreender, porque quando a gente começa a sentir uma emoção, a gente já pode compreender se a gente pode e deve ampliar ou se a gente deve simplesmente deixar passar batido, uma vez que toda a emoção extremamente amplificada, ela só faz mal para o nosso organismo. E o nosso corpo foi feito para servir a gente, não o contrário. Então, quando o nosso emocional está bom,
todo o nosso corpo vai muito bem. Obrigada. Quando a gente fala de memórias, é muito importante que a gente saiba como utilizá-las. E isso é fundamental.